Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia, desse propósito, dando continuidade nessa primeira semana, onde a gente vai estar abordando os assuntos acerca de problemas da visão espiritual, Ontem a gente falou acerca da miopia, que é a dificuldade de enxergar aquilo que está longe, O embaçamento dos olhos, nos impedindo de ver as bênçãos de Deus que ainda não chegaram, nos impedindo de ver um Deus presente, nos impedindo de ver o irmão como realmente ele é, criando pré-julgamento, estabelecendo valores de acordo com a nossa visão, que muitas vezes pode estar dentro de uma distorção. Hoje nós vamos falar sobre a hipermetropia espiritual, que é o contrário da miopia. Como falei, a miopia ela nos impede de enxergar com clareza as coisas que estão longe dos nossos olhos. A hipermetropia é o contrário, ela nos impede de ter clareza, de ter uma visão aguçada acerca das coisas que estão perto. E eu vou ler um texto com vocês, mas antes de eu ler esse texto, eu quero contar uma história, bíblica, bem conhecida, que é a história de Paulo, que a gente pode colocar como um homem que viveu essa hipermetropia espiritual. Porque ele tinha uma visão ampla, queridos, de Deus. Ele fazia tudo que Paulo fez como perseguição ao povo de Deus, ele fez em nome de Deus. Porque ele tinha uma visão do distante, daquele Deus Senhor que protegia, que cuidava. Ele tinha o zelo, Porém, ele não conseguia enxergar aquilo que estava próximo a ele. Ele não conseguia enxergar Jesus como o Messias. Ele não conseguia enxergar os irmãos, como homens que eram enviados por Deus, assim como ele era. Porque esses homens tinham uma visão diferente da visão dele, então ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver o poder de Deus na vida de Estevão. A manifestação de Deus. Por quê? Porque a visão dele estava deformada. E daí, olha que tremendo, o Senhor precisou fazer com que ele ficasse cego. Por que o Senhor precisou fazer com que ele ficasse cego? Porque ele não reconhecia que ele tinha um problema visual, que a visão dele estava deturpada, estava enganada, estava debaixo de um encantamento, de uma visão totalmente distorcida e errada. Então o Senhor teve que tirar totalmente a visão dele, para ele falar assim, bom, agora é verdade, eu não vejo nada. Então, como eu não vejo nada, Senhor, toca aqui nos meus olhos, muda a minha visão, me faz enxergar. E daí ele é tocado nos olhos, as escamas que prendiam os olhos dele caem e ele começa a enxergar de acordo com a visão, com o parâmetro do céu. E ele começa a ver que ele tinha sido um perseguidor, ele começa a ver que ele tinha muito mais atrapalhado do que contribuído para o reino de Deus. Queridos, e muitas vezes nós somos assim. Vamos lá, Paulo, a visão dele era tão deturpada que ele defendia os seus valores e todos os valores que estavam fora dos valores dele, ele matava. Ele colocava no paredão, porque não servia. Ele entendia tanto da lei, Porque Paulo era um entendido da lei. Paulo foi um homem que foi criado, estabelecido aos pés de um sacerdote, aos pés, ele era um talmidim, ele era um estudioso, ele era um discípulo. Então, ele fazia por zelo e ele não conseguia. Ele estava com a palavra, mas ele não conseguia enxergar a palavra. Ele não conseguia ver que Deus tinha muitas formas de agir. Ele não conseguia ver o Messias que estava ali. E o que, queridos, que essa hipermetropia espiritual pode fazer conosco? Pode arrancar de nós os valores das coisas que estão perto. Vamos dar um exemplo? Pessoas que buscam coisas distantes, elas buscam a revelação, elas buscam a visão, elas buscam ter olhar aberto, elas buscam um portal, elas buscam em tudo, mas elas saem daquilo que está perto. O maior portal de revelação que nós temos é esse aqui, é a palavra.
Então, ela busca aquilo que está longe, mas aquilo que está perto, ela não executa. Ela busca a revelação, mas ela negligencia a vida de leitura da palavra. Ela busca a visão de ver o anjo, de ver o querubim, de saber o seu nome espiritual. É tanta coisa, mas ela negligencia uma vida simples de santidade, uma vida simples de jejum, de oração, de leitura da palavra, de estabelecimento do propósito, de falar do amor de Jesus, de orar pelo irmão, de interceder. Ela busca coisas longes, como se essas coisas longe fossem mudar quem ela é espiritualmente. Mas ela negligencia os princípios básicos da palavra. Ela negligencia as coisas básicas da fé cristã. Ela busca aquilo que está distante, mas ela negligencia a renúncia diária do dia a dia. Sabe? Ela consegue ver algo muito distante, ela tem um olhar perspicaz para aquilo que está muito distante, mas ela não consegue ter um olhar perspicaz acerca de si mesma. Ontem, no vídeo sobre Mamon, eu falei algo, e as coisas que a gente fala e que não estava no script, né, que o Senhor vai liberando ali. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo, mas essa luz, queridos, ela precisa iluminar primeiro a nós mesmos. Não adianta eu querer sair iluminando todo mundo se eu não estou sendo iluminado pela luz de Cristo. Se eu ainda não entendi, sabe? Quantos entre nós estão lutando para ter uma vida espiritual uau, mas ainda são carnais? Sabe, ainda não conseguiram desenvolver um relacionamento simples com Deus. Ainda não consegue discernir, quer ver o anjo, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue discernir a voz de Deus. Quer ser arrebatado, mas não cumpre aqui. Quer ir para as dimensões, mas não foi ainda aqui do lado falar, evangelizar, não foi em oração apresentar. Entende, queridos? Nós precisamos sim ter a visão ampla, né? Como eu falei ontem, ter essa visão de águia ativada. Mas eu preciso estar alinhado. Eu preciso estar com uma visão aguçada acerca das coisas. E daí, uma outra coisa que essa hipermetropia espiritual pode fazer é eu enxergar as falhas em você, mas eu não consegui enxergar em mim. Eu enxergar as falhas da igreja, mas eu não consegui enxergar que eu não estou sendo funcional dentro da igreja. Eu enxergar as falhas da cidade, mas eu não ver que eu não consegui olhar e ver que eu não estou contribuindo em nada para o avanço da minha cidade. Eu enxergar as falhas do Estado, mas eu mesmo não faço nada. Eu enxergar as falhas da nação, da igreja, né? Sentar e falar da igreja, olha, a igreja não funciona nisso, a igreja não funciona naquilo, a igreja se perdeu naquilo outro, a igreja, e não conseguir entender que eu sou a igreja e que eu, como igreja, eu preciso ser funcional. Eu preciso ser alguém posicionado, eu preciso funcionar. A minha vida tem que ter um impacto, queridos. A minha vida precisa trazer vida. Então, aqui, que daí agora é o texto base, né? Porque se eu lesse o texto base antes, muitos iam correr do vídeo. Mas o texto base, que é um texto bem conhecido, está lá em Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5. Se você está com a sua Bíblia na mão aí, vamos ler juntos. Que diz assim: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos, isso é muito sério, porque quem tem esse tipo de distorção na visão, o próprio Senhor Jesus chama de hipócrita. Sabe, isso não quer dizer que eu não vou ver o problema no meu irmão, mas quer dizer que quem já tirou a trave que está no seu olho, quando ele vê o problema no irmão, ele vai ver o problema para tentar socorrer, para tentar ajudar.
e não para apontar, e não para acusar, e não para se colocar num lugar de superioridade, num lugar de altivez, num lugar de santidade extrema. Ele vai ver e falar assim, meu Deus, eu preciso de uma estratégia para ajudar o meu irmão. Ele é o meu irmão. E como ele é o meu irmão, como ele também é noiva do Cordeiro, como eu sou, o pecado dele é o pecado da igreja. A falha dele é a falha da igreja. Senhor, eu preciso ser anticorpo para curar o meu irmão. Eu preciso ter vida o suficiente para que o meu irmão seja curado, seja restaurado, seja reinserido no corpo, seja reprogramado, seja refeito. Então, queridos, nós precisamos ajustar a nossa visão de perto. Eu preciso me olhar. A visão de perto, queridos, a hipermetropia restaurada, ela faz com que a visão acerca de mim mesmo mude. A Bíblia diz assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, não pense acerca de vocês mais do que vocês realmente são. Olha, deixa eu te falar, vocês têm que olhar o irmão de vocês e vê-lo como superior a vocês. Por que vê-lo como superior? Queridos, nós não somos tolos. Nós sabemos discernir. Porém, queridos, ainda que meu irmão tenha falhas, o meu irmão tem chave e liberações que me completam, que me ativam, que me posicionam, que fazem com que o reino seja completo. O propósito nessa terra não sou eu, o propósito nessa terra não é você. Nós temos que sair desse exclusivismo. Nós fazemos parte do propósito de Deus. E daí todos nós fazemos parte disso. Todos nós. Nós precisamos sair desse achar que eu sou tudo. Queridos, eu sou tudo dentro da parte que eu sou. Sabe? Dentro da pecinha que o Senhor estabeleceu para eu executar, nessa parte eu sou tudo. Se eu falhar, eu coloquei todo o projeto de Deus a perder. Porém, quando se fala do reino, e é acerca disso que eu estou falando, eu sou uma peça só. E eu não tenho toda a verdade. Eu não tenho tudo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Queridos, isso é muito sério. Então, a minha visão de perto, ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser restaurada para que haja uma execução. Entende? Eu tenho falado muito acerca disso. Nós precisamos ser cristãos funcionais. O que é cristão funcional? É funcionar. Eu preciso ser um cristão que funciona. Eu preciso funcionar dentro do reino de Deus. Eu preciso funcionar dentro da igreja que eu estou inserida. Eu preciso funcionar dentro da sociedade que o Senhor me colocou. Eu preciso funcionar, queridos. Eu sou luz. E como luz, eu preciso trazer vida, eu preciso trazer verdade. Eu preciso trazer mudança de ambiente. Ontem eu falei acerca disso na escola também, de que numa escuridão, quando você acende uma vela, por menor que seja aquela luz, por mais frágil, por mais sensível, a luz da vela, queridos, apaga. Ela é extremamente frágil, mas aquela luz, ela é portadora de uma funcionalidade de mudar um ambiente. Um ambiente que está em trevas, com uma vela, ele passa a ter clareza. Entende? Então, nós precisamos funcionar. Nós precisamos, como luz, mudar o ambiente. O ambiente que está em trevas, eu precisa ser mudado com a minha presença, com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha vida funcional para o reino. Então, dentro desse segundo propósito, né, desse segundo dia de alinhamento, tome a sua vida com verdade, queridos. Sabe, amanhã será outro vídeo. Então você tem 24 horas agora para se olhar e falar assim, Deus, olha, a minha visão de perto está feia, tá? Senhor, tem misericórdia. A minha visão acerca das coisas que estão perto, acerca da leitura da palavra, acerca do jejum, da oração, da santidade, acerca do ministério igreja que eu estou inserido, essa visão está totalmente deturpada. Eu não tenho mais zelo, eu não tenho mais compromisso. A minha postura está totalmente errada. Senhor, eu preciso ser alinhado na minha visão de perto. Eu preciso tirar a trave que está no meu olho.
Sabe, eu preciso me ver com verdade. Eu preciso ver as minhas falhas. Olha, Senhor, eu tô praticando. Eu tô dando exemplos aqui, tá, queridos? Eu não sei o que o Senhor tá falando, quem tá ouvindo, mas eu voltei à prática de obras da carne. E para mim tá tudo bem. A minha visão de perto precisa ser alinhada, Senhor, porque eu me perdi do básico. Eu me perdi do básico e eu preciso retroceder. Eu preciso retroceder ao Senhor. Eu preciso fazer essa techuvá, esse caminho de retorno. Eu preciso de conserto na minha visão de perto, na minha visão acerca de mim mesmo, na minha visão acerca das coisas que o Senhor tem me dado. Sabe, queridos, se posicione. Todo esse propósito é nos levar a dias de nos analisar e nos arrepender e ir consertando a nossa vida, sabe? Então, pegue essa palavra hoje, essa palavra tão simples, essa palavra tão curta, mas pegue essa palavra hoje para gerar conserto na sua vida, sabe? Para se posicionar e falar, Deus, eu preciso, como Paulo, ter os meus olhos tocados. E, queridos, pegando esse gancho de Paulo, que não seja necessário você perder por completo a visão para poder ser restaurado. Que não seja necessário, sabe? A gente já está encerrando. Uma coisa que eu sempre falo é: tome cuidado com o silêncio de Deus. Às vezes nós cometemos erros e não vem uma palavra de correção na hora. E a gente acha que porque não veio uma palavra de correção, o Senhor está aprovando. E a gente vai. Tome cuidado com o silêncio de Deus. Porque quando a correção vem, queridos, não seja aquele que precise perder a visão completamente para enxergar que Jesus estava próximo. Para enxergar que pessoas do seu lado são boca de Deus, para enxergar o valor da palavra, para enxergar o valor da santidade, para enxergar o valor que tem uma vida consagrada ao Senhor. Que o Senhor seja sobre você nesse dia, nesse segundo dia de propósito, restaurando-te, alinhando a tua visão de perto, sabe? Quebrando as estruturas, quebrando as traves que impedem o teu olho de ver aquilo que está tão perto, quebrando, arrancando tudo aquilo que impede que a tua visão de perto seja alcançada. Que a unção do Senhor seja sobre você para quebrar jugo, desfazendo toda a obra que se levanta contra ele, desfazendo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e que você seja reposicionado dentro da sua visão de perto, que o seu olhar seja restaurado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nos vemos amanhã para o terceiro dia desse propósito. Shalom, shalom.